Ele trouxe a amante para o tribunal. Na hora de assinar o divórcio, a mulher estava do lado dele, mão no ombro, sorrindo, humilhando a esposa na frente de todo mundo. Mas o juiz percebeu algo que ninguém viu, e o que ele fez virou aquele jogo completamente. Carolina segurou a alça da bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. O corredor do fórum estava gelado, mas não era o ar-condicionado que fazia ela tremer. Eram 12 anos. 12 anos de casamento que iam acabar ali, naquela sala fria, com papéis e assinaturas, e um juiz que nunca tinha ouvido a história completa. Ela respirou fundo e tentou acalmar o coração que batia descompassado dentro do peito. Tinha passado a noite inteira acordada, olhando para o teto, pensando em como tinha chegado até ali, pensando em tudo que tinha vivido, em tudo que tinha dado, em tudo que tinha perdido sem nem perceber quando. A advogada dela, doutora Patrícia, tocou de leve no braço de Carolina. Você está bem? A gente pode pedir um adiamento se você não estiver pronta. Carolina balançou a cabeça. Não, ela precisava fazer aquilo. Já tinha adiado demais, já tinha chorado demais, já tinha implorado demais. Agora era a hora de seguir em frente, mesmo que cada passo doesse como se estivesse pisando em vidro. Elas entraram na sala de audiências e Carolina sentou na cadeira do lado esquerdo, o lugar dela. A mesa era grande, de madeira escura, e tinha uma pilha de documentos no meio. Aqueles papéis contavam a história de um casamento que tinha sido lindo um dia. Carolina lembrou da primeira vez que viu Ricardo. Ele estava numa palestra sobre empreendedorismo, sentado lá no fundo, com um caderno cheio de anotações e um olhar de quem tinha sonhos grandes, mas não sabia por onde começar. Ela tinha se aproximado no intervalo. Eles conversaram por horas. Ele tinha ideias brilhantes, energia contagiante, mas estava quebrado, sem emprego, sem perspectiva, sem acreditar mais em si mesmo. Carolina tinha se apaixonado não só pelo homem, mas pelo potencial que ela via nele. Tinha acreditado quando ninguém mais acreditava. Tinha segurado a mão dele nas noites difíceis, quando a conta não fechava e o desânimo batia forte. Tinha vendido o carro para investir na primeira empresa dele. Tinha trabalhado até de madrugada fazendo os projetos de arquitetura que pagavam as contas enquanto a empresa ainda não dava lucro. E quando finalmente deu certo, quando a Tech Mendes começou a crescer e o dinheiro começou a entrar, Carolina achou que tinham vencido juntos. Ela piscou rápido para espantar as lágrimas que insistiam em aparecer. Não podia chorar. Não ali. Não na frente de todo mundo. Tinha prometido para si mesma que ia manter a dignidade, acontecesse o que acontecesse. A porta se abriu e o coração de Carolina despencou. Ricardo entrou na sala. Terno cinza impecável, barba bem feita, aquele perfume que ela conhecia tão bem. Mas não estava sozinho. Do lado dele, de mãos dadas com ele, estava Viviane. Carolina sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dela. Viviane tinha 27 anos, cabelo longo e brilhante, sorriso confiante de quem achava que tinha ganhado alguma coisa. Ela usava roupa cara, aquelas que Carolina sabia que Ricardo tinha comprado com o dinheiro da empresa. A empresa que Carolina tinha ajudado a construir tijolo por tijolo. Eles sentaram do outro lado da mesa. Ricardo nem olhou para Carolina. Evitou o olhar dela como se ela fosse uma estranha. Como se não tivessem dividido a mesma cama por 12 anos. Como se ela não tivesse segurado a mão dele em cada momento difícil. Doutora Patrícia se levantou imediatamente. Excelência, com todo respeito, solicito que a senhorita Viviane Costa se retire da sala. Esta é uma audiência de divórcio. Não é apropriado a presença de terceiros. O juiz Armando Silva olhou por cima dos óculos. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão séria, mas não dura. Tinha aquele jeito de quem já tinha visto muita coisa na vida e não se impressionava fácil. Doutor Henrique, qual a justificativa para a presença da senhorita na audiência? O advogado de Ricardo se levantou. Era um homem alto, voz firme, aquele tipo que cobrava caro e ganhava quase tudo. Excelência, meu cliente solicitou apoio emocional neste momento difícil. A senhorita Viviane é a atual companheira dele e tem direito de estar presente. Carolina sentiu a facada. Apoio emocional. Ela tinha sido o apoio emocional de Ricardo por 12 anos
e agora ele precisava de outra pessoa. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, olhando de Carolina para Ricardo, de Ricardo para Viviane. Vou permitir a permanência, mas deixo claro que qualquer interferência ou comportamento inadequado resultará em retirada imediata. Viviane sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas Carolina viu. Todo mundo viu. Era um sorriso de vitória, de quem achava que tinha conquistado o prêmio. O juiz começou a explicar o procedimento, falar sobre partilha de bens, dissolução do vínculo matrimonial, aquelas palavras técnicas que Carolina mal conseguia ouvir por causa do zumbido nos ouvidos. Ela lembrou daquela noite, a noite que descobriu tudo. Tinha sido no aniversário de casamento deles. Carolina tinha preparado um jantar especial em casa, decorado a mesa com velas, comprado o vinho que Ricardo gostava. Ele chegou tarde, muito tarde, e quando chegou, mal tocou na comida. Ficou o tempo todo no celular, sorrindo para a tela, digitando mensagens. Carolina tinha tentado puxar conversa, relembrar momentos bons, mas ele estava distante. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele explodiu. Disse que estava cansado, que tinha trabalhado o dia inteiro, que ela era chata demais, que não dava para ter um minuto de paz. Ela não discutiu. Recolheu a mesa em silêncio, guardou a comida, apagou as velas. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, ela pegou o celular dele. Não era do jeito dela fazer isso, nunca tinha sido. Mas algo no fundo do peito dela dizia que tinha algo errado. E tinha. Mensagens com Viviane, centenas delas, fotos, áudios, conversas que falavam de um futuro juntos. Conversas que riam de Carolina, que chamavam ela de chata, de peso morto, de mulher do passado. Carolina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na sala até o sol nascer, segurando o celular, lendo tudo de novo e de novo, tentando entender onde tinha errado. Ela confrontou Ricardo na manhã seguinte. Ele não negou. Disse que estava apaixonado, que Viviane o entendia de um jeito que Carolina nunca entendeu, que eles tinham conexão de verdade. Carolina implorou, pediu terapia de casal, pediu uma chance. Disse que podia mudar, que podia ser diferente, que podiam recomeçar. Ricardo foi frio. Disse que já tinha decidido, que o casamento tinha acabado faz tempo, que ela precisava aceitar. Doutora, Carolina? A voz do juiz a trouxe de volta para a realidade. A senhora pode se aproximar para assinar os documentos? Carolina se levantou. As pernas tremiam. Ela caminhou até a mesa, pegou a caneta. Antes de assinar, olhou para Ricardo uma última vez. Ele estava olhando para baixo, mexendo nos papéis dele, evitando contato visual. Viviane sussurrou algo no ouvido dele, e ele deu um sorriso pequeno. Carolina respirou fundo. Assinou. Uma assinatura. 12 anos apagados com uma canetada. Viviane não conseguiu se segurar. Finalmente livre do passado, né, amor? A voz dela era baixa, mas não baixa o suficiente. Todo mundo ouviu. Carolina sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou cair nenhuma. Levantou a cabeça, manteve a postura ereta, olhou para frente. Doutora Patrícia apertou o ombro dela num gesto de apoio. O juiz Armando levantou os olhos. Ele estava olhando para Carolina de um jeito diferente. Não era pena. Era algo mais profundo. Respeito, talvez. Antes de prosseguirmos com a partilha de bens, gostaria de esclarecer alguns pontos. O juiz folheou os documentos. Doutora Carolina, a senhora pode explicar brevemente como conheceu o senhor Ricardo e como foi construído o patrimônio em questão? Doutora Patrícia olhou surpresa. Aquilo não era comum. O juiz não costumava pedir histórias pessoais em audiências de divórcio. Mas Carolina entendeu. Ele tinha visto algo. Tinha percebido algo que ninguém mais tinha percebido. Ela limpou a garganta. Senhor juiz, eu conheci Ricardo há 13 anos. Ele estava desempregado, sem perspectivas. Eu era arquiteta, tinha meu escritório, estava bem profissionalmente. A voz dela saiu firme, mesmo com o coração despedaçado. Acreditei nele quando ninguém mais acreditava. Investi tudo que tinha na empresa. Trabalhei de madrugada para pagar as contas enquanto a empresa crescia. E quando deu certo, quando o sucesso chegou, pensei que tínhamos vencido juntos. O silêncio na sala era absoluto.
Até Viviane tinha parado de sorrir. O juiz Armando tirou os óculos e limpou as lentes devagar. Ele fez aquilo de um jeito que parecia proposital, como se estivesse dando tempo para todo mundo na sala processar o que Carolina tinha acabado de dizer. Quando colocou os óculos de volta, ele olhou direto para ela. Não era o olhar técnico de um magistrado analisando documentos. Era o olhar de alguém que estava vendo uma pessoa de verdade ali na frente dele. Doutora Carolina, se me permite, gostaria que a senhora detalhasse melhor essa história. Ele juntou as mãos sobre a mesa. Em 13 anos de magistratura, já conduzi centenas de divórcios. Mas aprendi que por trás de cada papel, de cada assinatura, existe uma história humana. E às vezes entender essa história é mais importante do que os documentos em si. Dr. Henrique, o advogado de Ricardo, franziu a testa. Excelência, com todo respeito, isso é irregular. Estamos aqui para discutir partilha de bens, não para ouvir histórias pessoais. O juiz virou para ele com uma expressão que não admitia contestação. Doutor, eu decido o que é relevante ou não na minha sala. E neste momento considero extremamente relevante entender como esse patrimônio foi construído. A senhora pode continuar, doutora Carolina. Carolina sentiu um nó na garganta. Ela não esperava isso. Não esperava que alguém quisesse realmente ouvir. Tinha se preparado para uma audiência fria, técnica, onde ela seria só mais um número no sistema. Mas ali estava um juiz pedindo para ela contar a verdade toda. Ela olhou para baixo, para os próprios dedos entrelaçados sobre a mesa. Eu tinha 22 anos quando conheci Ricardo. Acabava de abrir meu escritório de arquitetura, tinha economizado cada centavo durante anos para realizar aquele sonho. A voz dela começou baixa, mas foi ficando mais firme. Meus projetos estavam começando a aparecer. Eu tinha clientes bons, estava construindo nome no mercado. Não era rica, mas estava estável. Tinha um carro simples, um apartamento pequeno que tinha comprado com o dinheiro que minha mãe deixou quando partiu. Ricardo mexeu na cadeira, desconfortável. Era a primeira vez que ele parecia estar realmente prestando atenção. Ricardo estava num momento difícil da vida dele. Tinha sido demitido. Estava sem perspectiva, morando num quartinho alugado que mal tinha móveis. Mas ele tinha algo que me chamou a atenção. Tinha sonhos, ideias incríveis sobre tecnologia, sobre inovação, sobre criar algo que pudesse mudar o mercado. Carolina fez uma pausa. Eu me apaixonei não só por ele. Me apaixonei pelo que ele podia se tornar, pela visão que ele tinha. E decidi que ia ajudar aquela visão a virar realidade. A sala estava em silêncio absoluto. Até Viviane tinha parado de mexer no celular e estava ouvindo. Nos primeiros 6 meses, ele morou comigo. Não porque não tivesse onde ficar, mas porque o aluguel dele estava atrasado e eu ofereci. Eu pagava as contas, comprava comida, dava suporte enquanto ele desenvolvia os projetos iniciais da empresa. Carolina limpou a garganta. Quando ele conseguiu o primeiro cliente, ficamos tão felizes que choramos abraçados na cozinha. Era um contrato pequeno, mas era o começo. Era a prova de que daria certo. Doutora Patrícia abriu uma pasta e colocou alguns papéis na mesa. Excelência, aqui estão os comprovantes de transferências bancárias que minha cliente fez para a conta da empresa nos primeiros 3 anos. Soma R$120 mil. Era tudo que ela tinha economizado. Toda a herança da mãe dela. Tudo. O juiz pegou os documentos e começou a analisar. Ricardo fechou os olhos. Ele sabia de tudo aquilo, mas tinha esquecido. Ou tinha fingido esquecer porque era mais conveniente. Teve uma época que a empresa quase quebrou. Carolina continuou. E agora as lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto dela. Era o 2º ano. Os clientes atrasaram pagamentos. As contas estavam vencendo. Tinha fornecedor cobrando. Ricardo entrou em pânico. Disse que ia desistir de tudo, que tinha sido um erro, que ele não servia para ser empresário. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vendi meu carro. Era um Civic que eu amava. Tinha comprado com o primeiro dinheiro grande que ganhei com um projeto. Vendi e coloquei o dinheiro na empresa. Passei a andar de ônibus, acordar mais cedo para chegar nos compromissos. Mas não me importei, porque eu acreditava. Viviane soltou um risinho baixo. Que história tocante. Mas isso foi no passado, né? As pessoas mudam, os sentimentos mudam. O juiz virou para ela com um olhar gelado.
Senhorita Viviane, eu avisei sobre interferências. Mais um comentário e a senhora será retirada da sala. Viviane ficou vermelha, mas fechou a boca. Carolina nem tinha olhado para ela. Continuou falando, como se finalmente tivesse permissão para soltar tudo que estava guardado há tanto tempo. Eu trabalhava durante o dia no meu escritório e durante a noite ajudava Ricardo. Fazia planilhas, organizava documentos, ligava para clientes, montava propostas. Ela balançou a cabeça. Teve noite que eu dormi 3 horas porque tinha que entregar projeto meu no dia seguinte e ainda precisava terminar uma apresentação importante da empresa dele. Mas eu não reclamava, porque a gente era um time, ou pelo menos eu achava que era. A voz dela falhou um pouco. Quando a Tech Mendes começou a crescer de verdade, quando os contratos grandes começaram a aparecer, Ricardo disse que ia me incluir como sócia. Prometeu várias vezes, mas sempre tinha uma desculpa. Que era melhor esperar, que tinha questão fiscal, que era complicado. Doutora Patrícia colocou mais documentos na mesa. Excelência, aqui estão e-mails que minha cliente enviou ao Sr. Ricardo, sugerindo estratégias de negócio, fazendo conexões com potenciais clientes, recomendando investimentos. Muitas das decisões que fizeram a Tech Mendes crescer vieram da doutora Carolina. O juiz olhou os e-mails, passou os olhos pelos assuntos, pelas datas. Eram centenas. Anos de trabalho invisível. Anos de bastidores que ninguém via. Ricardo estava pálido. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas fechou de novo. O que ele ia dizer? Que não lembrava. Que não era tão importante assim. Mas estava tudo ali. Documentado, provado. Impossível de negar. Teve um momento que eu pensei em desistir do meu escritório. Carolina disse. E dessa vez a voz saiu quebrada. A empresa dele estava crescendo tanto que precisava de atenção integral. Eu estava cansada de me dividir. Então propus sociedade oficial, 50% para cada um. Afinal, eu tinha investido tudo. Tinha trabalhado junto. Tinha sacrificado minha carreira. O que ele respondeu? O juiz perguntou. E tinha algo na voz dele que mostrava que ele já imaginava a resposta. Carolina deu um sorriso triste. Ele disse que eu estava sendo ambiciosa demais. Que a empresa era o sonho dele, não meu. Que eu tinha meu escritório, não precisava do dele também. Disse que eu estava querendo tirar vantagem do sucesso dele. As lágrimas caíram mais rápido agora. Eu não estava querendo tirar vantagem. Eu só queria ser reconhecida. Queria que ele visse tudo o que eu tinha feito. Mas para ele, eu era só a esposa que apoiava nos bastidores. Não a parceira que construiu junto. O juiz ficou em silêncio por um momento longo. Ele olhou para Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Ricardo limpou a garganta. A voz saiu rouca. Eu era jovem, estava focado no crescimento da empresa. Talvez eu não tenha valorizado o suficiente na época. O juiz inclinou a cabeça. Talvez. A palavra ficou pendurada no ar, pesada, cheia de significado. Ricardo não respondeu. Não tinha o que responder. Carolina respirou fundo e disse algo que fez a sala inteira congelar. Sabe o que é mais triste nisso tudo, senhor juiz? Não é o dinheiro que eu perdi. Não são os anos que eu dei. Não é nem a traição. Ela olhou direto para Ricardo pela primeira vez desde que tinham entrado na sala. O mais triste é que eu faria tudo de novo, porque eu amava ele de verdade. Eu só queria que ele fosse feliz, mesmo que não fosse comigo. A voz dela saiu tão verdadeira, tão pura, que várias pessoas na sala limparam os próprios olhos discretamente. Ricardo desviou o olhar. Ele não conseguia encarar Carolina. Pela primeira vez em meses, ele estava realmente vendo o que tinha perdido. Não a mulher que estava sentada ali, mas a parceira, a amiga, a pessoa que tinha acreditado nele quando ele mesmo não acreditava. Viviane olhou para ele esperando alguma reação, algum gesto de reafirmação. Mas Ricardo estava perdido nos próprios pensamentos, com o peso da consciência esmagando ele por dentro. O juiz Armando fechou a pasta de documentos. Obrigado pela honestidade, doutora Carolina. A senhora acabou de me dar contexto muito importante para as decisões que virão. Ele olhou para o relógio. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Quando retornarmos, teremos algumas surpresas que vão esclarecer ainda mais essa situação. Carolina franziu a testa. Surpresas? Que surpresas? Mas o juiz já tinha se levantado e saído da sala,
deixando todo mundo em suspense sobre o que viria a seguir. Carolina saiu da sala durante o intervalo. Precisava respirar, limpar o rosto, tentar juntar os pedaços do que restava da compostura dela. O corredor estava vazio e frio. Ela encostou na parede e fechou os olhos. Cada palavra que tinha dito ali dentro tinha arrancado um pedaço dela. Era como abrir feridas que ela tinha tentado tanto curar nos últimos meses. Doutora Patrícia apareceu do lado dela com um copo de água. Você foi incrível lá dentro. O jeito que você falou, a dignidade que você manteve. Carolina, o juiz está do seu lado. Eu sinto isso. Carolina pegou o copo, mas não bebeu. Não é sobre lados, Patrícia. É sobre verdade. Eu só queria que alguém visse a verdade. Ela limpou as lágrimas que insistiam em cair. 13 anos da minha vida. Eu dei tudo. E no fim, não foi suficiente. A voz dela quebrou na última palavra. Patrícia segurou o braço dela com firmeza. Você foi mais do que suficiente. Ele é que nunca mereceu você. Do outro lado do corredor, Ricardo e Viviane conversavam em sussurros. Mas os sussurros foram ficando mais altos. Você não me contou nada disso. 120 mil? Ela bancou tudo? A voz de Ricardo tinha uma irritação que ele tentava esconder. Viviane revirou os olhos. E daí? Foi há 1000 anos. Você não deve nada para ela. A empresa é sua. Você que construiu, você que teve a ideia. Ricardo passou a mão no cabelo. Mas ela investiu tudo, Viviane. Eu nem lembrava disso direito. Viviane deu um sorriso frio. Pois é, amor. Você não lembrava. E sabe por quê? Porque não era importante. Ela estava fazendo obrigação de esposa. Agora para de ficar com peso na consciência e vamos terminar logo isso. Os 15 minutos acabaram. Todo mundo voltou para a sala. Carolina sentou no mesmo lugar, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o olhar fixo em algum ponto distante. Ricardo e Viviane sentaram do outro lado, mas dessa vez tinha algo diferente no ar. Uma tensão que não estava lá antes. O juiz Armando entrou e dessa vez não estava sozinho. Um homem de uns 35 anos entrou atrás dele. Terno simples, expressão séria, uma pasta marrom debaixo do braço. Com a permissão de todos, gostaria de apresentar o Sr. Maurício Tavares. Ele solicitou ser ouvido como testemunha neste processo. Viviane ficou branca. Não foi aquele branco de quem está nervosa. Foi o branco de quem acabou de ver um fantasma. Ela segurou o braço de Ricardo com força. O que ele está fazendo aqui? A voz dela saiu fina, quase um sussurro desesperado. O juiz olhou para ela. A senhorita conhece o Sr. Maurício? Viviane abriu a boca, mas nada saiu. Maurício deu um sorriso amargo. Ela me conhece muito bem, Excelência. Fomos noivos por 3 anos. Ricardo virou para Viviane tão rápido que quase derrubou os papéis da mesa. Noivos? Você nunca me contou que foi noiva. Viviane tentou rir, mas o som saiu forçado, quebrado. Foi coisa de criança. Não tem nada a ver com nada. Maurício abriu a pasta. Senhor juiz gostaria de apresentar alguns documentos que podem ser relevantes para este caso. Ele colocou papéis sobre a mesa. Há 4 anos eu era casado. Tinha uma empresa de consultoria financeira. Viviane foi contratada como assistente administrativa. Carolina inclinou para a frente. Ela não estava entendendo onde aquilo ia dar, mas alguma coisa no fundo do peito dela dizia que era importante. Maurício continuou. Em 6 meses meu casamento acabou. Viviane e eu começamos a namorar. Ela dizia que me amava, que queria construir uma vida comigo, que éramos almas gêmeas. A voz dele tinha uma amargura que ele não tentava esconder. Ficamos noivos. Ela passou a trabalhar mais de perto nas finanças da empresa. Tinha acesso a contas, a senhas, a documentos. Eu confiava nela completamente. Ricardo estava tenso. Viviane tinha soltado o braço dele e estava olhando para baixo, mexendo nas unhas, evitando todos os olhares. O que aconteceu? O juiz perguntou. Maurício respirou fundo. Descobri transferências estranhas. Dinheiro saindo da empresa para contas que eu não conhecia. Quando confrontei Viviane, ela disse que não sabia de nada. Chorou, fez escândalo, disse que eu estava acusando ela injustamente. Ele colocou mais papéis na mesa. Investigação mostrou que ela tinha desviado quase R$200 mil em 1 ano. E não estava sozinha. Tinha um sócio, meu próprio primo. A sala explodiu em murmúrios. Ricardo ficou de pé. O quê?
A voz dele saiu alta, assustada. Viviane também se levantou. Isso é mentira. Ele está mentindo para me prejudicar. Excelência, isso é perseguição. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Senhorita Viviane, sente-se. Senhor Maurício, tem como comprovar isso? Maurício colocou um pendrive na mesa. Tenho áudios, Excelência. Conversas entre Viviane e meu primo planejando tudo, inclusive o próximo alvo. O juiz pegou o pendrive e conectou no computador. Apertou play. A voz de Viviane saiu dos alto-falantes, clara, sem dúvida nenhuma de que era ela. Maurício é muito otário. Acredita em tudo que eu falo. Mais uns 6 meses e a gente esvazia a empresa dele. Daí a gente some e recomeça com outro trouxa. Uma risada. A risada de Viviane. Depois a voz de um homem. E você já tem o próximo na mira? Viviane no áudio. Tenho sim. Chama Ricardo Mendes, dono da Tech Mendes. É casado, mas isso nunca foi problema para mim. Vou entrar como estagiária primeiro, ganhar confiança, e aí é só repetir o roteiro. O silêncio que caiu na sala era tão pesado que parecia sugar todo o ar. Ricardo estava olhando para Viviane como se nunca tivesse visto ela antes. Carolina colocou a mão na boca, os olhos arregalados. Viviane estava tremendo. Isso foi editado. Ele manipulou o áudio. Eu nunca disse isso. Maurício colocou mais um documento na mesa. Laudo técnico de perito independente. O áudio é legítimo, sem edições. Ricardo deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Você planejou tudo desde o começo? A voz dele saiu quebrada, incrédula. Viviane tentou pegar a mão dele, mas Ricardo se afastou. Amor, não escuta ele. Eu te amo de verdade. O que a gente tem é real. Ricardo balançou a cabeça, as mãos tremendo. Real? Você destruiu meu casamento. Me fez acreditar que Carolina era o problema. Me fez achar que eu estava apaixonado. Ele passou as mãos no rosto. Meu Deus, o que eu fiz? Ele olhou para Carolina. Ela estava sentada, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Mas não era lágrimas de tristeza. Era algo mais complexo. Alívio, talvez. Ou validação. A prova de que ela não era louca. Não tinha imaginado nada. Maurício continuou. Excelência, depois que terminei com Viviane e fiz as denúncias apropriadas, descobri que ela tinha feito isso pelo menos 2 vezes antes. Sempre o mesmo padrão. Escolhe homem casado com empresa promissora. Se infiltra. Destrói o casamento. Ganha confiança. Desvia dinheiro. Desaparece. Ele olhou para Ricardo. Você era só o próximo da lista. E Carolina era só o obstáculo que precisava ser removido. Ricardo sentou pesadamente na cadeira. Ele estava em choque. Todo o mundo dele tinha desmoronado em 5 minutos. O juiz Armando juntou os dedos, olhando fixamente para Viviane. Senhorita Viviane, tem algo a declarar? Viviane tentou manter a pose, mas estava visivelmente desmoronando. Isso foi tirado de contexto. Eu estava brava quando falei aquilo. Não era sério. A voz dela estava fina, desesperada. O juiz não pareceu convencido. Ele olhou para Carolina. Doutora Carolina, a senhora tinha conhecimento de algo disso? Carolina limpou o rosto. Não, senhor juiz. Mas eu sabia que tinha algo errado. O jeito que ela olhava para mim, as coisas que ela dizia, a forma como manipulava Ricardo. Eu sentia. Ricardo se virou para ela. Carolina, eu não sabia. Ela me enganou completamente. A voz dele estava embargada, os olhos vermelhos. Carolina olhou para ele e a resposta que ela deu fez a sala inteira prender a respiração. Você escolheu acreditar nela, Ricardo. Você escolheu ignorar 12 anos. Você escolheu me humilhar trazendo ela aqui hoje. A voz dela saiu firme, sem raiva, só uma tristeza profunda. Então não importa se ela te enganou, porque você me abandonou antes de saber qualquer verdade. Cada palavra caiu como uma pedra. Ricardo abaixou a cabeça. Não tinha o que responder porque ela estava certa. O juiz se levantou. Vou solicitar documentos fiscais da Tech Mendes dos últimos 2 anos e vou pedir investigação formal sobre possíveis irregularidades. Ele olhou direto para Viviane. A senhorita vai precisar de advogado. Um bom. Viviane estava pálida, as mãos tremendo. O mundo perfeito que ela tinha construído tinha desmoronado. E dessa vez, não tinha para onde correr.
O intervalo que o juiz deu foi de meia hora, mas parecia que o tempo tinha parado. Carolina ficou sentada no banco do corredor, olhando para a parede, tentando processar tudo que tinha acabado de descobrir. Viviane tinha planejado, desde o começo. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra tinha sido calculada. E Ricardo tinha caído direitinho na armadilha. Doutora Patrícia sentou do lado dela. Você está bem? Carolina soltou um riso sem graça. Sabe o que é estranho? Eu devia estar feliz. Acabei de descobrir que não era problema meu. Que ela manipulou tudo. Ela limpou uma lágrima. Mas eu só sinto vazio. Do outro lado do corredor, Ricardo estava encostado na parede, a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Viviane tentava falar com ele, mas ele nem olhava para ela. Ricardo, você precisa me ouvir. Eu mudei. O que eu sinto por você é real agora. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos dele estavam vermelhos. Mas não era de choro. Era de raiva. Uma raiva fria que ele nunca tinha sentido antes. Real? Você gravou áudio dizendo que eu era o próximo trouxa. Você me chamou de otário. Você planejou destruir minha vida. A voz dele saiu baixa, mas cada palavra cortava. E eu deixei. Eu destruí meu casamento por uma mentira. Viviane segurou o braço dele com desespero. Mas eu me apaixonei de verdade. No começo era plano sim. Mas eu mudei, Ricardo. Você me fez mudar. Ele tirou o braço dela com um movimento brusco. Não encosta em mim. As palavras saíram geladas. Viviane deu um passo para trás, os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto Ricardo assim. Sempre conseguiu controlar ele. Sempre teve ele na palma da mão. Mas agora ela tinha perdido tudo. E pior, tinha sido exposta na frente de todos. Quando voltaram para a sala, a tensão estava tão pesada que dava para cortar com faca. Ricardo sentou na cadeira dele, mas virou o corpo completamente de lado, longe de Viviane. Ela sentou, mas ficou na ponta da cadeira, as mãos tremendo, os olhos vermelhos. Carolina observou tudo em silêncio. Parte dela sentia uma satisfação amarga vendo Viviane desmoronar, mas outra parte só sentia tristeza. Tristeza pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas, pela confiança quebrada. O juiz Armando entrou com uma expressão diferente. Ele não parecia mais o magistrado neutro e técnico. Tinha algo nos olhos dele. Determinação, talvez. Ele sentou, organizou alguns papéis e olhou direto para Viviane. Senhorita Viviane Costa, investigação preliminar foi feita durante o intervalo. Conseguimos acesso aos registros financeiros da Tec Mendes dos últimos 18 meses. Ele colocou um relatório na mesa. Foram identificadas transferências irregulares no valor total de R$340 mil. Todas autorizadas pela senhorita usando credenciais que não deveria ter. Viviane ficou de pé num pulo. Isso é mentira. Eu nunca roubei nada. O juiz não mudou a expressão. Sente-se. As transferências foram feitas para a conta de Daniel Costa, seu irmão. Viviane ficou branca. Ricardo virou para ela tão rápido que a cadeira rangeu. Seu irmão? Você colocou seu irmão na minha empresa? Dei trabalho para ele porque você pediu. Disse que ele precisava de uma chance. A voz dele saiu alta, quebrada pela raiva e pela dor. Vocês estavam trabalhando juntos o tempo todo? Doutora Patrícia se levantou. Excelência, minha cliente não tinha conhecimento de nenhuma dessas irregularidades, mas gostaria de apresentar algo que pode ser relevante. Ela colocou um pendrive na mesa. Carolina a olhou surpresa. Ela não sabia o que tinha ali. Patrícia conectou no computador do juiz. Há 3 meses, quando a doutora Carolina começou a suspeitar que algo estava errado, ela me procurou. Não sobre a traição, sobre irregularidades financeiras na empresa. Ela abriu uma pasta no computador. Carolina instalou um aplicativo de monitoramento no computador dela que ficava no escritório da empresa. Viviane usava esse computador frequentemente. O juiz ajustou os óculos e começou a ler os arquivos. Carolina tinha documentado tudo. Cada e-mail suspeito, cada conversa no chat interno, cada acesso a arquivos que Viviane não deveria ter permissão. Ricardo olhou para Carolina com uma expressão que misturava choque e algo que parecia admiração. Você sabia? Você sabia que ela estava roubando? Carolina balançou a cabeça. Eu suspeitava que tinha algo errado. Números que não fechavam. Movimentações estranhas. Mas eu não sabia o que era. Então comecei a documentar. Ela olhou para Viviane.
Não era sobre você e Ricardo. Era sobre proteger o que eu tinha ajudado a construir. Viviane perdeu completamente a compostura. Sua vadia! Você me espionou! Você não tinha direito! A voz dela saiu esganiçada, histérica. O juiz bateu o martelo com força. Mais um comentário desse tipo, e a senhorita será retirada à força. A doutor. Carolina tinha todo o direito de monitorar o computador da empresa que ela financiou. Viviane caiu na cadeira, o rosto vermelho, lágrimas de raiva escorrendo. Ela tinha perdido o controle, tinha perdido o jogo. E todo mundo estava vendo. O juiz olhou para Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor tinha conhecimento dessas transferências? Ricardo estava olhando para as próprias mãos. Não, eu confiei nela completamente. Dei acesso, dei senhas, dei poder, porque eu achei que ela me amava. A voz dele saiu tão quebrada que até Carolina sentiu um aperto no peito. O juiz suspirou. Ele tinha visto muita coisa na carreira dele, mas aquele caso tinha algo que o incomodava profundamente. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. O juiz tirou os óculos e colocou na mesa. Há 30 anos, eu estava do lado errado de uma mesa parecida com essa. Minha ex-esposa pediu divórcio porque eu tinha colocado o trabalho acima de tudo. Acima dela, acima da família, acima do que realmente importava. Ele olhou para Ricardo. Eu perdi a melhor coisa que já tive porque fui egoísta, cego e tolo. E levei anos para entender que dignidade não é sobre ter razão. É sobre fazer o certo mesmo quando custa tudo. A sala estava em silêncio absoluto. Até Viviane tinha parado de chorar e estava ouvindo. O juiz continuou. Senhor Ricardo, o senhor teve ao lado uma mulher que investiu tudo. Dinheiro, tempo, carreira, sonhos. Ela acreditou no senhor quando ninguém acreditava. E o senhor trocou isso por... Por quê? Por beleza? Por atenção? Por ego? Ricardo não respondeu. Não tinha resposta. O juiz olhou para Viviane. E a senhorita? Construiu vida inteira em cima de enganar pessoas, de destruir famílias, de roubar o que não é seu. O que a senhorita acha que vai sobrar no final? Quando a beleza passar? Quando não tiver mais ninguém para enganar? Viviane abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez na vida, ela estava sem palavras. O juiz se virou para Carolina. E a senhora, doutora Carolina? A senhora manteve dignidade quando qualquer pessoa teria explodido. Manteve classe quando estava sendo humilhada. Documentou tudo não por vingança, mas por proteção. Ele fez uma pausa. Isso é caráter. E caráter sempre vence no final. Carolina sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não tentou esconder. Deixou cair, porque eram lágrimas de alívio, de validação, de finalmente ser vista. Ricardo se levantou devagar. Ele caminhou até o lado de Carolina. Ela olhou para cima, surpresa. Ele caiu de joelhos na frente dela. Todo mundo na sala prendeu a respiração. Carolina, eu fui o maior idiota que já pisou nessa terra. A voz dele estava embargada, tremendo. Você me deu tudo, tudo, e eu joguei fora como se não valesse nada. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso, mas eu preciso que você saiba que eu entendi. Eu perdi a melhor coisa que eu tinha, e foi culpa minha, só minha. Carolina olhou para ele, para aquele homem que ela tinha amado tanto, que ela tinha construído junto, que tinha quebrado ela de um jeito que ela nunca imaginou ser possível. E quando ela falou, a voz saiu firme, clara, final. Ricardo, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela limpou as lágrimas. Mas perdoar não é esquecer. E definitivamente não é voltar. O que a gente tinha morreu no dia que você escolheu ela. E não tem ressurreição para isso. Cada palavra caiu como um martelo. Definitiva. Irrevogável. O fim de verdade. Ricardo abaixou a cabeça e chorou. Ali mesmo, no chão da sala de audiências, na frente de todo mundo, Viviane olhava tudo com os olhos arregalados, percebendo que tinha perdido não só o jogo, mas também Ricardo. Ele nunca mais ia olhar para ela da mesma forma. O juiz deu um último golpe de martelo. Audiência suspensa. Retomamos amanhã às 9 horas para decisões finais. E senhorita Viviane, sugiro fortemente que procure representação legal. Vai precisar.
Carolina chegou em casa quando já estava escuro. O apartamento estava vazio e silencioso. Ela tirou os sapatos, largou a bolsa no sofá e ficou parada ali no meio da sala, sem saber o que fazer. Tinha passado o dia inteiro sentindo todas as emoções possíveis e agora só sentia um cansaço que ia até os ossos. Ela foi até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Milhares de luzes, milhares de vidas acontecendo. E a dela tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. O telefone tocou. Era a mãe de Ricardo. Carolina hesitou, mas atendeu. Carolina, minha filha, eu preciso falar com você. A voz da dona Marta estava embargada. Eu não sabia de nada. Juro por Deus que eu não sabia o que aquela mulher era, o que meu filho tinha feito. Carolina sentou no sofá. Eu sei, dona Marta. A senhora não tem culpa de nada. A voz da senhora saiu em soluços. Você cuidou de mim quando eu estava doente. Pagou meus remédios, me levou nas consultas, dormiu no hospital comigo e meu filho te pagou com isso. Eu tenho vergonha de olhar na sua cara. Carolina sentiu as lágrimas voltarem. Dona Marta, por favor, não chora. A senhora sempre foi boa comigo. Sempre me tratou como filha. Nada disso muda isso. A senhora ficou em silêncio por um momento. Carolina, eu vou estar lá amanhã, no tribunal. E vou testemunhar a seu favor. Vou contar tudo o que você fez por essa família. Tudo que meu filho jogou fora. Carolina limpou o rosto. A senhora não precisa fazer isso. Dona Marta respondeu firme. Preciso sim, porque é o certo. E porque você merece. A noite foi longa. Carolina mal dormiu. Ficou repassando tudo na cabeça, os anos bons, os momentos felizes, e tentando entender em que ponto tinha dado errado. Será que ela tinha perdido os sinais? Será que tinha sido ingênua demais? Mas quando o sol nasceu, ela tomou uma decisão. Não ia mais se culpar. Tinha feito o melhor que podia com o que sabia na época. E isso tinha que ser suficiente. Quando chegou no tribunal na manhã seguinte, a sala estava cheia. Tinha mais gente do que no dia anterior. Dona Marta estava sentada na primeira fileira. Quando viu Carolina, se levantou e abraçou ela com força. Você vai sair dessa de cabeça erguida, minha filha. Eu garanto. Carolina segurou a mão da senhora e sentou ao lado da advogada. Ricardo entrou poucos minutos depois, sozinho. Viviane não estava com ele. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Os olhos inchados, a barba por fazer, o terno amassado. O juiz Armando entrou e todo mundo se levantou. Ele sentou, organizou os papéis e começou. Antes da sentença, gostaria de ouvir a senhora Marta Mendes, que solicitou fazer uma declaração. Dona Marta se levantou, as mãos tremendo. Ela olhou para Carolina com carinho e depois para Ricardo com decepção. Senhor juiz, meu nome é Marta. Sou mãe do Ricardo e vim aqui dizer a verdade sobre quem é Carolina. A voz dela saiu firme apesar das lágrimas. Há 4 anos descobri que estava doente. Precisava de tratamento caro, remédios importados. Meu filho estava construindo a empresa, não tinha como ajudar. Ela limpou as lágrimas que começaram a cair. Carolina vendeu as joias que a mãe dela tinha deixado. Eram as últimas coisas que ela tinha da mãe. E vendeu tudo para pagar meu tratamento. A sala ficou em silêncio. Ricardo fechou os olhos com força. Ele não sabia disso. Carolina nunca tinha contado. Dona Marta continuou. Ela dormiu no hospital comigo nas noites difíceis. Segurou minha mão quando eu achei que ia partir. Me fez acreditar que ia ficar boa. A voz dela quebrou. E meu filho pagou isso trazendo aquela mulher para dentro da nossa família. Destruindo a única pessoa que realmente nos amou. Dona Marta olhou direto para o filho. Ricardo, você tem que viver com isso pelo resto da vida. Você jogou fora um diamante para pegar vidro. Ela se virou para o juiz. Senhor juiz, faça justiça. Dê para Carolina tudo o que ela merece, porque ela já pagou um preço alto demais. A senhora sentou e Carolina segurou a mão dela. As duas choravam juntas. Ricardo estava com o rosto nas mãos, os ombros tremendo. O peso da realidade estava esmagando ele. O juiz Armando respirou fundo. Obrigado pelo testemunho, senhora Marta. Foi muito esclarecedor. Ele olhou para os papéis na frente dele. Esse é um dos casos mais complexos que já julguei. Não pela lei. A lei aqui é clara.
mas pela dimensão humana envolvida. Ele tirou os óculos. Carolina Mendes investiu R$120 mil na Tech Mendes. Isso está documentado. Vendeu bens pessoais, abriu mão de oportunidades profissionais, trabalhou gratuitamente por anos na empresa. Isso está provado. Ele colocou os óculos de volta. Ricardo Mendes se beneficiou de tudo isso e, quando alcançou o sucesso, esqueceu de quem estava ao lado dele desde o começo. O juiz virou para Viviane, que tinha acabado de entrar pela porta dos fundos com um advogado. Ela estava diferente. Sem maquiagem, roupa simples, cabelo preso. Parecia 10 anos mais velha. Senhorita Viviane Costa, investigações confirmaram desvio de R$340 mil da Tech Mendes. A senhorita está sendo formalmente processada e terá que devolver cada centavo. Além disso, está proibida de trabalhar em qualquer cargo de confiança pelos próximos 5 anos. Viviane não reagiu. Só ficou olhando para o chão. A luta tinha acabado. O juiz continuou. Quanto à partilha de bens, a Tech Mendes foi avaliada em R$2.400.000. Considerando o investimento inicial, trabalho não remunerado e contribuição comprovada de Carolina Mendes, determino que ela receba 75% do valor total da empresa. Ricardo levantou a cabeça num choque. 75%. O juiz olhou para ele. Senhor Ricardo, a senhora Carolina construiu essa empresa tanto quanto você. A diferença é que ela nunca foi reconhecida. Agora está sendo. O juiz não tinha terminado. Além disso, condeno o senhor Ricardo ao pagamento de R$200 mil por danos morais à doutora Carolina. Valor a ser pago em 6 meses. Ricardo fechou os olhos. Ele ia perder quase tudo. A empresa que ele achava que era só dele, na verdade, tinha sido construída por 2 pessoas. E ele tinha esquecido da mais importante. O juiz olhou para Carolina. Doutora Carolina, a senhora quer dizer algo antes de eu encerrar? Carolina se levantou devagar. Ela olhou para Ricardo, para Viviane, para o juiz. E quando falou, cada palavra saiu do fundo da alma. Senhor juiz, eu não quero que ninguém saia daqui destruído. Eu só queria justiça, reconhecimento e dignidade. Ela respirou fundo. Ricardo me machucou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Mas eu não desejo mal para ele. Desejo que ele aprenda, que vire um homem melhor. Porque no fundo, por baixo de todos os erros, eu ainda acredito que existe algo bom ali. Ela olhou para Viviane. E você? Você desperdiçou sua inteligência, sua esperteza, para machucar pessoas. Podia ter construído algo real, algo seu, mas escolheu o caminho fácil. Espero que um dia você entenda que não existe atalho para a felicidade de verdade. Viviane levantou os olhos pela primeira vez e tinha lágrimas descendo. Não era lágrimas de raiva. Era lágrimas de remorso, de finalmente entender o estrago que tinha causado. Carolina se virou para o juiz. Obrigada, senhor juiz, por ouvir, por ver, por fazer justiça não só nos papéis, mas no que é certo. O juiz deu um sorriso pequeno. Doutora Carolina, foi uma honra conhecer alguém com tanta dignidade. A senhora é exemplo do que significa manter a classe mesmo quando a vida testa cada pedaço de você. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Sentença será lavrada e publicada em 72 horas. As pessoas na sala começaram a sair. Ricardo ficou sentado, olhando para frente, processando que tinha perdido tudo o que realmente importava. 3 semanas depois da sentença, Carolina estava sentada no chão do escritório dela. Rodeada de papéis, contratos, documentos da empresa. Ela tinha ganhado. 75% da Tech Mendes era dela. 200 mil de indenização estavam depositados na conta. Juridicamente, ela tinha vencido. Mas por que parecia que tinha perdido tudo? Ela olhou para a foto emoldurada na mesa. Era dela e Ricardo no dia que abriram a primeira sede da empresa. Os dois sorrindo, abraçados, cheios de sonhos. Carolina pegou a foto e, pela primeira vez em semanas, deixou tudo sair. Chorou alto, sem tentar segurar. Chorou pelos anos perdidos, pela confiança quebrada, pela versão dela que tinha acreditado tanto em alguém. Doutora. Patrícia encontrou ela assim 1 hora depois. Sentada no chão, olhos inchados, cercada de papéis e memórias. Carolina, você não pode ficar assim. Patrícia sentou do lado dela. Você ganhou. Você provou tudo. Por que está se destruindo?
Carolina limpou o rosto. Porque ganhar na justiça não apaga a dor, Patrícia. Eu ainda acordo de madrugada e por um segundo esqueço que ele não está mais lá. E daí eu lembro. E dói tudo de novo. A advogada segurou a mão dela. Então levanta. Levanta e transforma essa dor em algo maior. Você tem 75% de uma empresa de tecnologia. Faz ela ser sua de verdade agora. Carolina olhou para os próprios olhos no reflexo da janela. Patrícia tinha razão. Ela podia ficar ali no chão chorando pelo que perdeu. Ou podia levantar e construir algo novo com o que sobrou. Ela limpou o rosto, respirou fundo e se levantou. Minha agenda reunião com toda a diretoria. Amanhã cedo. Vamos reestruturar tudo. Patrícia sorriu. Essa é a Carolina que eu conheço. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Viviane estava sentada num apartamento pequeno e vazio. Tudo que ela tinha conseguido nos últimos anos tinha sido confiscado para pagar a devolução dos 340 mil. O apartamento luxuoso que Ricardo tinha comprado para ela? Vendido. As roupas de marca? Leiloadas. O carro importado? Apreendido. Ela estava de volta ao começo. Pior que o começo. Porque agora todo mundo sabia quem ela era. O telefone dela tocou. Era a mãe. Viviane hesitou, mas atendeu. Alô? A voz que veio do outro lado era gelada. Viviane, seu pai e eu decidimos. Você não é mais bem-vinda aqui. O que você fez? Destruir famílias, roubar, enganar pessoas. A gente não criou você assim. Viviane sentiu o chão sumir. Mãe, por favor, eu preciso de ajuda. Eu não tenho para onde ir. A mãe dela suspirou cansada. Você sempre teve escolha, Viviane. Sempre. Você que escolheu o caminho errado toda vez. Agora vai ter que aprender a viver com as consequências. A ligação caiu. Viviane olhou para o celular na mão e pela primeira vez na vida sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Solidão de verdade. Não tinha ninguém. Nenhum homem para manipular. Nenhuma família para voltar. Nenhum amigo porque nunca tinha cultivado amizades reais. Era só ela e o vazio que ela mesma tinha criado. Ela olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa que olhava de volta. 30 anos perdidos construindo castelos de mentira que desmoronaram em dias. Ricardo estava diferente também. Ele tinha vendido o apartamento dele para conseguir pagar parte das dívidas. Agora morava num kitnet simples na Zona Leste. De terno, ele tinha voltado a usar camisa e calça jeans. Conseguiu emprego como analista numa empresa pequena. Ganhava 1/10 do que ganhava antes. Mas era trabalho honesto. E pela primeira vez em anos, ele estava tendo que se virar sozinho. No almoço, ele sentou na praça perto do escritório com a marmita que tinha preparado em casa. Outro analista sentou do lado. Rapaz, o gerente está pegando pesado com você, né? Ricardo deu um sorriso cansado. Tô aprendendo de novo. Faz tempo que não trabalho para ninguém. O colega riu. Pelo menos você é humilde. Outro dia entrou um cara aqui que era dono de empresa e ficava reclamando de tudo. Durou 3 dias. Ricardo ficou em silêncio. Ele não era humilde. Estava sendo humilhado pela vida. Mas talvez precisasse disso. À noite, ele passou na casa da mãe. Dona Marta abriu a porta, mas não sorriu. O que você quer, Ricardo? A frieza na voz dela cortou. Mãe, eu só queria ver como a senhora está. Ela cruzou os braços. Eu tô bem. Melhor do que você merece que eu esteja. Ricardo abaixou a cabeça. Eu sei que decepcionei a senhora. Sei que a senhora tem vergonha de mim. Mas eu tô tentando mudar, mãe. Juro que tô tentando. Dona Marta suspirou. Ricardo, você não destruiu só seu casamento. Você destruiu a confiança que eu tinha em você. Você machucou a única pessoa que realmente amou você do jeito que você era. Ela limpou uma lágrima. Carolina me ligou semana passada. Perguntou como eu estava. Disse que se eu precisasse de alguma coisa era só ligar. A mulher que você abandonou ainda se preocupa comigo. E você? Você só aparece aqui quando precisa de algo. Ricardo sentiu as palavras como socos, porque eram verdade. 1 mês depois da sentença, Carolina estava na sala de reuniões da Tech Mendes. Ela tinha chamado os 15 funcionários principais. Quero ser transparente com vocês. Muita coisa mudou aqui, e vai mudar mais ainda. Ela respirou fundo. Vamos criar um programa de participação nos lucros para vocês. Vamos abrir a empresa para quem realmente trabalha nela.
Porque eu aprendi da pior forma possível que sucesso que não é compartilhado não vale nada. Os funcionários olharam uns para os outros. E mais uma coisa, Daniel Costa foi formalmente processado por envolvimento no desvio de recursos. Ele não trabalha mais aqui. Depois da reunião, o gerente de tecnologia ficou. Carolina, posso falar uma coisa? Ela acenou para ele sentar. Fala, Marcelo. Ele hesitou. A gente sempre soube que você era a força por trás da Tech Mendes. Ricardo era o rosto, mas você era a inteligência. E agora, vendo você assumir o controle, a gente tem certeza de que essa empresa vai voar mais alto do que nunca. Carolina sentiu os olhos encherem, mas segurou. Obrigada, Marcelo. Isso significa muito. Naquela noite, Carolina estava fechando o escritório quando o telefone tocou. Era um número que ela não conhecia. Atendeu receosa. Alô? A voz do outro lado fez ela congelar. Carolina, é o Maurício. Maurício Tavares. A gente se encontrou no tribunal. Carolina lembrou. O ex-noivo de Viviane. Oi, Maurício. Tudo bem? Ele parecia nervoso. Olha, eu sei que é estranho eu ligar, mas eu precisava falar com você. Tem algo que eu não falei no tribunal. Algo importante. O coração de Carolina acelerou. O que é? Maurício respirou fundo. Tem mais gente envolvida nisso tudo. Muito mais gente. Viviane não trabalhava sozinha. Tem uma rede inteira de pessoas que aplicam esse golpe em empresários. E eles estão de olho na Tech Mendes de novo. Agora que você assumiu. Carolina sentiu o sangue gelar. Como assim de olho? Maurício falou rápido. Eu recebi uma ligação. Tentaram me subornar para eu não testemunhar. Disseram que você é o novo alvo. Carolina, você precisa ter cuidado. Muito cuidado. Carolina olhou pela janela para o estacionamento vazio lá embaixo. Um carro estava parado com os faróis apagados. Esperando. Observando. Ela sentiu um frio na espinha. Maurício, você pode vir aqui agora? Eu acho que tem alguém me seguindo. Do outro lado da linha, a voz dele ficou tensa. Não sai daí sozinha. Eu tô indo e vou ligar para a polícia. A polícia chegou em 10 minutos. Maurício em 15. O carro do estacionamento tinha sumido, mas as câmeras de segurança pegaram tudo. 2 homens. A investigação revelou que eram parte de uma quadrilha que atuava há anos aplicando golpes em empresários. Viviane era só uma peça. E agora que Carolina tinha assumido a Tech Mendes, ela tinha virado alvo. Mas dessa vez, Carolina não ia ser vítima. Dessa vez, ela estava preparada. 3 meses depois, Carolina estava na delegacia prestando o depoimento final. 6 pessoas foram indiciadas. A rede tinha sido desmantelada. Maurício estava ao lado dela. Ele tinha se tornado um aliado inesperado nessa batalha. Quando saíram da delegacia, ele olhou para ela. Você é forte, Carolina. Mais forte do que imagina. Ela sorriu cansada. Eu não tinha escolha. Era ser forte ou ser destruída. Escolhi lutar. 1 ano depois da sentença, a vida tinha tomado rumos que Carolina nunca imaginou. A Tech Mendes tinha dobrado de tamanho sob a liderança dela. Ela tinha contratado uma equipe nova, implementado programas sociais, criado um instituto que ajudava mulheres empreendedoras que tinham passado por situações parecidas com a dela. O escritório de arquitetura que ela tinha abandonado anos atrás, reabriu. Agora, ela fazia os 2, porque ela não precisava mais escolher entre seus sonhos. Numa manhã de sábado, Carolina estava inaugurando a nova sede do Instituto Recomeçar. Tinha 50 mulheres presentes. Mulheres que tinham perdido tudo em divórcios complicados, que tinham sido enganadas, que tinham reconstruído do zero. Quando Carolina subiu no palco para falar, ela olhou para aquelas mulheres e viu ela mesma há 1 ano atrás. Quebrada, perdida, mas de pé. Quando eu estava sentada naquela sala de tribunal, sendo humilhada na frente de todo mundo, eu achei que minha vida tinha acabado. A voz dela ecoou no salão silencioso. Achei que nunca ia conseguir levantar, que a dor ia me engolir para sempre. Ela fez uma pausa. Mas sabe o que eu descobri? Descobri que a gente é muito mais forte do que imagina. Que dignidade não é sobre nunca cair. É sobre levantar toda vez que caem a gente. As mulheres começaram a aplaudir. Algumas choravam. Eu perdi um casamento. Perdi anos da minha vida. Perdi a confiança em alguém que eu amava. Carolina sentiu a voz embargando, mas continuou. Mas eu não perdi a mim mesma.
E foi isso que me salvou. Como ela olhou para cada mulher ali. Vocês não perderam a essência de vocês. Vocês só perderam quem não merecia estar ao lado de vocês. E isso não é perda, isso é libertação. O salão explodiu em aplausos. Várias mulheres se levantaram. Era mais que um evento. Era cura coletiva. Depois do evento, Carolina estava guardando as coisas quando viu alguém parado na porta. Ricardo. Ele estava diferente. Mais magro, barba comprida, roupa simples, mas tinha algo nos olhos dele que não tinha antes. Humildade verdadeira. Carolina não sabia se devia ficar nervosa ou simplesmente indiferente. Ele caminhou até ela devagar. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava falar com você. Carolina cruzou os braços. O que você quer, Ricardo? Ele olhou para o chão. Queria te agradecer. Sei que parece estranho, mas você me salvou de mim mesmo. Ele levantou os olhos. Passei o último ano trabalhando num emprego simples, morando num lugar pequeno, tendo que me virar sozinho. E sabe o que eu descobri? Que eu não sabia fazer nada. Não sabia cozinhar. Não sabia lavar roupa. Não sabia viver sem alguém fazendo tudo por mim. A voz dele quebrou. Você fez tudo isso durante 12 anos e eu nunca agradeci. Nunca valorizei. Nunca vi. Carolina sentiu um aperto no peito, mas não deixou mostrar. Ricardo, eu não fiz aquilo esperando gratidão. Fiz porque amava você. Porque eu achava que a gente era time. Ricardo balançou a cabeça. Eu sei. E foi exatamente isso que torna tudo pior. Você me amou de verdade. E eu joguei fora. Ele respirou fundo. Eu não vim aqui pedir para você voltar. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Vim pedir perdão. Perdão de verdade. Pelo que fiz. Pelo que deixei de fazer. Por tudo. Carolina olhou para aquele homem que tinha sido tudo para ela um dia. E sentiu algo estranho. Não era raiva. Não era amor. Era paz. Ricardo, eu te perdoei há muito tempo. Porque guardar raiva só ia me machucar mais. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que não doeu. Doeu muito. Ela limpou uma lágrima que escapou. Mas eu escolhi seguir em frente. Escolhi construir algo novo. E hoje eu sou feliz. De verdade feliz. Não porque superei você, mas porque encontrei eu mesma no processo. Ricardo sorriu, mas era um sorriso triste. Você sempre foi incrível, Carolina. Eu que fui cego demais para ver. Ele deu um passo para trás. Eu vou embora agora, mas queria que você soubesse. Tudo que eu sou hoje, toda a mudança que eu consegui fazer, foi porque você me mostrou o que era dignidade de verdade. Mesmo quando eu não merecia. Ele virou para sair, mas parou. Ah, e Carolina, eu vi a matéria sobre o Instituto. Sobre tudo que você está fazendo. Você está mudando vidas. Sempre soube que você ia mudar o mundo. Só não sabia que eu ia ser burro demais para não estar ao seu lado quando isso acontecesse. Ele foi embora. Carolina ficou ali parada, processando. Ela tinha imaginado esse momento tantas vezes. Tinha ensaiado o que ia dizer. Mas agora que tinha acontecido, ela só sentia alívio. Era o fechamento de verdade, o fim de um ciclo, o começo de outro. 6 meses depois, Carolina estava num evento de empreendedorismo. Ela era uma das palestrantes principais. Quando subiu no palco, tinha mais de 1000 pessoas na plateia. Meu nome é Carolina Mendes, e há 2 anos eu estava sentada no chão do meu escritório, chorando, achando que minha vida tinha acabado. O silêncio na sala era absoluto. Hoje eu estou aqui na frente de vocês com 2 empresas crescendo, um instituto que já ajudou 200 mulheres e uma paz interior que eu nunca imaginei ser possível. Ela sorriu. Então, se você está passando pelo pior momento da sua vida agora, eu quero que você saiba uma coisa. Ela fez uma pausa e olhou para a plateia. O fundo do poço tem fundação sólida. É lá que a gente reconstrói. É lá que a gente descobre quem a gente é de verdade. As pessoas começaram a aplaudir. Não importa quem te traiu, quem te abandonou, quem te subestimou. O que importa é quem você escolhe ser depois disso. A voz dela ficou mais forte. Você pode escolher ser vítima para sempre, ou pode escolher ser sobrevivente, guerreira, vencedora. O aplauso ficou mais alto. E quando você escolhe levantar, quando você escolhe lutar,
Quando você escolhe manter sua dignidade, não importa o que aconteça, você já ganhou. Porque ninguém pode tirar isso de você. O evento terminou, mas centenas de pessoas ficaram para falar com ela. Contar histórias, pedir conselhos, agradecer por ter falado. Carolina percebeu algo naquele momento. Ela tinha perdido um casamento, mas tinha ganho propósito, tinha ganho voz, tinha ganho a chance de transformar dor em luz para outras pessoas. Naquela noite, Carolina estava na varanda do apartamento novo, olhando para as estrelas. O telefone tocou. Era Dona Marta. Carolina, minha filha, eu vi sua palestra na internet. Tô tão orgulhosa de você. Carolina sorriu. Obrigada, Dona Marta. Como a senhora está? A senhora suspirou feliz. Tô bem. E você? Tá feliz de verdade? Carolina olhou para o céu. Sabe que eu tô? Pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. E isso vale mais que qualquer outra coisa. Quando desligou, Carolina respirou fundo. Pensou em tudo que tinha passado. Nas noites que chorou até dormir. Nos dias que não quis levantar da cama. Nas vezes que achou que não ia conseguir. Mas conseguiu. E não só conseguiu sobreviver, conseguiu florescer. E então ela entendeu a lição que a vida tinha tentado ensinar o tempo todo. Às vezes você precisa perder tudo para descobrir que você nunca precisou de nada daquilo para ser completa. Porque a força sempre esteve ali dentro. Só precisava de dor grande o suficiente para acordar ela. Mi casa quando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Capturar esta. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forzar clip. Chica, ojalá forzar clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Incluso ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into routine. She broke every once me. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S no something we love enough make a mess. Y a ver, vamos a quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero?
esto. No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así, como así? ¿Tengo piedra? Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería hasta allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Chucking chicks and soda man. Shit, it's on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a nice pop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz.
Ni me meo. ¿Qué? Es que eso tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Y están todos los admins ahí, qué vergüenza. When you get tired, no, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. When you get tired. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.